nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início à nossa quarta aula sobre a introdução à vida espiritual. Hoje nós vamos tratar de um tema onde nós vamos entender aquilo que São Pedro vai falar na sua primeira carta, onde ele vai chamar o cristão de pedras vivas e depois vai falar de um sacerdócio santo, para que assim possa se construir um edifício espiritual. A vida espiritual é isso, é como se fosse um edifício onde nós vamos construindo esse edifício, colocando os fundamentos, levantando as colunas, colocando as paredes, telhado, para que depois nós possamos dar o verdadeiro acabamento a esse edifício espiritual que é a nossa própria vida. Essa é a vida de santidade. São Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele vai dizer: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí nós vemos alguns elementos essenciais para a nossa compreensão inicial desse edifício espiritual que é a nossa vida. Primeiramente, nós somos essas pedras que vão cada vez mais encaixando nesse edifício primeiro que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Mas também, como pedras vivas, nós precisamos ser lapidados para que nós possamos realmente encaixar e formar esse edifício espiritual. Porque nós, assim como somos parte desse edifício espiritual que é o corpo místico de Cristo, nós também somos esse micro edifício espiritual, onde nós nos tornamos esse outro Cristo. Por isso que essa primeira realidade de sermos pedras vivas significa isso, porque nós somos essas pedras que nós mesmos precisamos usar bem da nossa liberdade para ir nos purificando. Entenda, as pedras de uma construção, o pedreiro ele vai lá lapidando elas, e aquelas pedras elas não podem fazer nada por si. Nós somos diferentes. Somos pedras vivas por isso, porque é claro, aquele que é o construtor, ele nos lapida também, ele nos purifica, porque ele nos envia a graça divina, mas nós precisamos corresponder com essa liberdade, com a nossa liberdade, para que assim nós possamos também nos esforçar para essa lapidação, nos esforçar para essa purificação. Depois nós temos também uma outra realidade, onde depois de falar sobre essas pedras vivas que são rejeitadas pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus, isso significa o quê? Porque essas pedras vivas que foram resgatadas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, para ser parte desse edifício espiritual. E aí São Pedro ele vai continuar: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Veja, esse edifício espiritual é justamente isso, a nossa vida em todos os seus aspectos, como nós estamos vendo, né, nessa reflexão sobre a vida espiritual. A vida espiritual não é algo abstrato, mas é algo que se encarna no nosso cotidiano, no nosso presente. É o Verbo divino que se faz carne na nossa própria carne. Por isso que nós vamos edificando esse edifício espiritual, como dizia, nesses dois aspectos, eclesiológico, mas também antropológico. Depois nós temos no versículo 5 também, aí uma realidade essencial para a vivência cristã, onde São Pedro vai dizer, depois de formar um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui nós temos também um ponto fundamental da teologia espiritual. Esse sacerdócio santo,
Aqui ele remete-se ao sacerdócio comum dos fiéis, porque veja, na antiguidade somente um sacerdote era escolhido, era sorteado para oferecer o sacrifício a Deus, para entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. E quando Jesus Cristo ele morre na cruz, vai acontecer que o evangelista vai relatar que o véu do templo se rasga. Isso significa o quê? Aquele lugar que somente um sacerdote entrava para oferecer uma vez ao ano o sacrifício, a oferta, todos nós agora podemos entrar nesse lugar, esse lugar da intimidade com Deus, esse lugar da unidade com Deus, da relação íntima com Deus. Isso é o sacerdócio comum dos fiéis, esse dom que nós recebemos para uma unidade com o próprio Deus, para que nós possamos realmente, sem mediadores, é claro, mediadores terceiros, mas o Cristo é o mediador, mas em Cristo nós possamos nos relacionar com o Pai do céu, no Espírito Santo. Por isso que nós vemos que São Pedro ainda continua, para que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo mediador. Esse é um sacerdócio santo que nós precisamos ir ajudando Deus a restaurar em nós, essa capacidade de nos relacionar intimamente com Deus, essa capacidade de realmente estarmos nessa união esponsal com Deus, essa união onde nós nos tornamos um com Ele e Ele conosco. Depois nós vemos diante também dessa realidade do edifício espiritual, para que nós possamos colocar os fundamentos desse edifício, nós precisamos de duas coisas essenciais para esse fundamento. O fundamento ele é feito de duas coisas, de renúncia, por isso que São Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, portanto, despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia, inveja e toda calúnia. E depois, no versículo 11, São Pedro ainda vai dizer, caríssimos, eu vos exorto, como migrantes e forasteiros, afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra a vós mesmos. Veja, a primeira coisa que nós precisamos fazer para começar o edifício espiritual, a edificar esse edifício, nós precisamos de renunciar à vida velha, às coisas do mundo, às paixões desordenadas, os pecados. Essa renúncia é essencial. Depois nós temos algo que também é essencial para o fundamento, porque não só precisamos renunciar, mas precisamos nos alimentar, desejar o leite legítimo e puro, como São Pedro também vai dizer no capítulo 2, no versículo 2, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Que alimento é esse? É a graça divina. Esse alimento que o próprio Cristo, ele nos concede, para que em nós esse alimento ele vá nos fortificando interiormente, para que em nós esse alimento ele vá nos dando cada vez mais esse ímpeto ou esse anseio, essa fortaleza interior para enfrentar as realidades do nosso dia a dia. E se nós olharmos essas duas coisas relacionadas ao fundamento desse edifício, que é a nossa vida, a renúncia e o anseio por esse alimento divino, nós vemos aí como que implicitamente está aquele grande chamado que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a renúncia é a primeira coisa, depois tomar a cruz, porque a cruz é esse símbolo da árvore da vida, donde da cruz nós recebemos o divino alimento. Esse divino alimento que é o próprio Cristo, o bendito fruto do ventre de Maria, mas o bendito fruto da árvore da cruz. E assim nós vamos fazendo esse fundamento. Depois de colocar as bases do fundamento desse edifício espiritual, que é
a nossa vida, nós temos aí 3 colunas muito importantes para esse edifício. Entenda, esse símbolo das 3 colunas remete-se à Trindade, mas também, né, esse número 3 nessas 3 colunas remete-se o que se falta uma delas, o edifício ele vai cair. E aí nós vemos a primeira coluna do edifício espiritual é a cristologia. Essa cristologia que realmente vai nos dando, né, uma convicção, vai nos dando uma certeza de caminhar no caminho certo, de seguir a pessoa certa. Por isso que se nós olharmos no Evangelho de São Mateus, logo no início nós temos uma profissão de fé cristológica. Após o batismo, no batismo de Jesus, aliás, nós vemos como que Jesus é batizado, vai ser batizado por João Batista, e depois nós vamos ver no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, versículo 16 e 17, que vai dizer assim: depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e vir sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Veja que aí nós temos uma profissão de fé trinitária, mas que nos é revelada através do próprio Cristo. Por isso que a primeira coluna é a cristologia, porque Jesus é o mediador para conhecermos o Pai e vivermos uma vida no Espírito, porque Ele mesmo promete, né, que enviaria da parte do Pai o Espírito Santo sobre a Igreja. Por isso que dentro do Sagrado Evangelho nós vamos ter 3, em alguns lugares, né, podemos colocar 3 profissões de fé que nós vamos perceber o apóstolo dizendo, né, principalmente São Pedro. Né. Nós vemos no discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus Cristo, fazendo a sua pregação sobre o Pão da Vida, dizendo que Ele é o pão vivo descido do céu, quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Jesus vai fazendo essa pregação e Ele ali vai como que chamando a atenção aos seus discípulos sobre essa realidade da unidade com Ele. Mas nós vemos no texto que muitos discípulos começam a se afastar, começam a ir embora. E Jesus vai perguntar a eles: vós também quereis ir embora? Simão Pedro ele vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Veja aí que nós temos uma primeira profissão de fé de São Pedro. Essa profissão de fé onde São Pedro, ele que segue aquele homem, Jesus Cristo, ele reconhece que aquele homem não é só homem, mas é também o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. E aí nós vemos também depois uma outra profissão de fé no capítulo 11 do Evangelho também de São João, que é a passagem onde Marta vai fazer uma profissão de fé também parecida, onde vai manifestar aquilo que é a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. E lá no capítulo 11, versículo 27, vai dizer assim: ela respondeu nisso, Marta: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Veja que, novamente, encontramos no Evangelho de São João essa profissão de fé, onde se professa que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Veja, o Cristo, o Messias, o homem, mas também o Filho de Deus, a sua divindade. Depois nós temos no capítulo 20, versículo 28, também temos aí a profissão de fé de São Tomé. Depois, quando ele toca as chagas de Cristo, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Veja, também uma profissão de fé vinculada à humanidade e à divindade de Cristo. Meu Senhor
E depois ele vai dizer, meu Deus. E aí nós concluímos também, né, com uma profissão de fé, outra profissão de fé de São Pedro, que é a do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Essa profissão de fé muito conhecida. E podemos dizer que é a base de todas as profissões de fé, porque é essa profissão de fé que vai fazer com que Jesus Cristo confirme a fé de Pedro. E quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro vai dizer, lá no capítulo 16, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja novamente a profissão aí de fé sobre a humanidade e a divindade de Cristo, de Jesus. E Jesus então declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja que a fé de Pedro é uma fé, é claro, cristológica, onde ele professa a humanidade e a divindade de Cristo, mas é uma fé teologal, um dom de Deus que foi revelado a Pedro. E o próprio Cristo, no Evangelho de São João, na oração sacerdotal, ele vai ali, né, como que rezar por Pedro, né, porque o Satanás queria ali peneirá-lo, mas Jesus ele vai chamar a atenção de Pedro para que ele confirme os seus irmãos na fé. Por isso que, diante dessa realidade cristológica, essa primeira coluna cristológica da nossa fé, do nosso edifício espiritual, aí nós temos como que um amadurecimento da virtude teologal da fé, porque a fé em Jesus Cristo nos faz aderir tudo aquilo que está vinculado a Cristo, tudo aquilo que Ele nos anuncia, que é claro, o dogma trinitário, mas também todas as outras realidades vinculadas aos mistérios de Cristo. Por isso que nós vamos ver que essa fé de Pedro, essa profissão de fé, não é uma crença, onde se vê algo e começa a acreditar naquilo. Não, é um dom de Deus, onde depois que aquele que recebe o dom de Deus, ele contempla tudo e entende profundamente tudo aquilo que está sendo contemplado. Por isso também, né, que no capítulo 3, versículo 16, nós vemos, né, aí o fundamento, né, daquilo que é a fé em Jesus Cristo, porque o Pai envia o Filho e o próprio Cristo ele vai dizer, né, que ninguém vai a Ele se o Pai não o atrair, e o Pai atrai a cada um justamente por isso, né, pelo dom do Espírito Santo, a graça atual que toca toda a humanidade, que atrai a Jesus Cristo, para que nessa intimidade ali seja infundida o dom da fé. E assim nós vemos também, depois desse dado cristológico, essa primeira coluna do nosso edifício espiritual, onde nós precisamos crescer dia após dia nesse exercício de fé, de colocar em prática tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, porque somente dessa forma que nós vamos conseguindo crescer nessa convicção, nessa confiança em Cristo. Depois nós temos o nosso ponto número 4, que é a segunda coluna. A segunda coluna é a escatologia, a coluna escatológica, né? E aqui nós vemos também no Evangelho de São Mateus como que Jesus Cristo, ele na sua primeira pregação, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus vai dizer: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Veja, a base da pregação escatológica de Jesus Cristo, ou podemos dizer que a base da pregação de Jesus Cristo é a escatologia, aquilo que é o fim último da vida humana, aquilo para o qual todos foram criados, para a intimidade com Deus. E aí nós vemos esse reino de Deus que Jesus Cristo ele vai pregar em vários momentos da sua caminhada nessa terra, da sua vida pública. Nós vamos ver alguns textos, né, importantes nessa realidade do reino dos céus. Vemos primeiramente aí Mateus 4, versículo 17, onde percebemos que Jesus ele começa a sua pregação anunciando o reino de Deus. Depois nós temos no capítulo 5, versículo 1,
onde ele falando, aliás, no versículo 3, quando ele vai falar, né, sobre as bem-aventuranças. É claro, as bem-aventuranças começam aí no capítulo 5, seguintes, né? Nós vamos ver em vários momentos onde Jesus Cristo ele vai falar sobre essa realidade do reino dos céus. A primeira bem-aventurança vai falar, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que Jesus Cristo está sempre anunciando o fim último da nossa vida, que é, sim, né, esse dado escatológico, essa segunda coluna essencial. Depois nós temos no capítulo 6, versículo 19, capítulo 6, versículo 19, nós temos 19 ao 21, temos aí, né, Jesus Cristo falando sobre não juntar tesouro na terra, né? Como ele vai dizer, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Aí nós vemos, né, como que Jesus Cristo deixa bem claro sobre essa realidade do reino dos céus para a nossa vida. Depois, ainda, no capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Veja que Jesus continua ainda falando do reino dos céus. Sem contar que no final do Evangelho de São Mateus nós vamos encontrar lá no final, antes de Jesus sofrer a sua paixão, do capítulo 24 ao capítulo 25, capítulo 24 e o capítulo 25, nós vamos perceber como que Jesus Cristo ele faz todo um sermão escatológico, falando sobre as coisas últimas, falando sobre o reino dos céus, a vida eterna, o reino de Deus. E assim nós precisamos também, né, adentrar nesse grande mistério, né, do reino dos céus. Nesse exercício de gerar convicção para com o reino dos céus, para com esse dado escatológico, nós vemos que esse exercício vai fazendo com que a virtude da esperança vá crescendo no nosso interior. Essa virtude da esperança, porque a esperança é aquela certeza de já possuir algo que virá ainda. E essa é a realidade, né, que nos faz, né, cada vez mais perseverar no caminho, porque aquilo que Jesus ele nos anuncia é justamente aquilo que nós já começamos a participar nessa terra. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar sobre essa realidade da esperança. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. Veja, São Paulo falando sobre essa esperança da glória de Deus, da glória futura. No capítulo 8, versículo 18, São Paulo também vai nos dar um grande ensinamento. E vai dizer: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Veja, mais uma vez, São Paulo nos chamando a atenção sobre essa glória futura, sobre a vida futura, sobre aquilo que nós receberemos na vida futura. Depois, São Pedro também ele vai nos chamar a atenção sobre essa questão da esperança também na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, São Pedro assim vai dizer, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Veja que, novamente, falando sobre a esperança, tendo em vista o reino dos céus. Porque a esperança é esse dom teologal que nos faz confiar, que nos faz permanecer no caminho certos de alcançar a meta final. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer no momento, no Sagrado Evangelho, que quem perseverar até o fim se salvará. Essa perseverança é essencial, porque na perseverança nós vamos amadurecendo a nossa fé. Na perseverança nós vamos adentrando nesse grande mistério de Deus. É na perseverança que nós vamos sendo formados, sendo purificados. Lá no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Essa é a nossa certeza. Essa deve ser sempre, a nossa motivação para caminhar e permanecer em Deus. Essa certeza de alcançar a herança, de já ter recebido a herança eterna, mas já ainda esperar no caminho, perseverando em Cristo, para recebê-la em plenitude na eternidade. Por isso que, quando nós falamos de escatologia, nós falamos de um já e ainda não. Isso significa o quê, Porque já participamos da glória eterna, mas ainda não em plenitude. Esse é o grande mistério da vida cristã, uma vida eterna começada nessa terra. Essa é a segunda coluna do nosso edifício espiritual, que tem a ver com a esperança. A esperança que precisa aí ser manifesta nesse anseio pela glória futura. O nosso ponto número 5 vai falar da terceira coluna, que é a coluna escatológica. E também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 9, nós vamos ver ali também algo bem importante, porque São Mateus ele vai relatar a pregação de Jesus Cristo no Sermão da Montanha e vai ali relatar quando Jesus Cristo ele vai ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. E justamente no capítulo 6, versículo 9, Jesus vai dizer: vós, portanto, orai assim, Pai Nosso que estás no céu. Só esse termo aqui, Pai Nosso que estás no céu, isso já nos remete a uma coisa que para a nossa fé, para a nossa vivência cotidiana é essencial. Porque a igreja é feita de pessoas, membros de um único corpo. E assim, quando nós reconhecemos que o Pai do céu é nosso, nós estamos reconhecendo que nós temos irmãos. E essa abertura à fraternidade nos vai motivar a viver na caridade. Aqui nós vemos, por isso que São Paulo, quando ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai relatar sobre as virtudes teologais. São Paulo ele vai ali nos dar esse grande ensinamento e vai dizer no capítulo 13, versículo 13, atualmente permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade, ou, dependendo da tradução, o amor. Mas a maior delas é a caridade. Isso significa o quê? O amor, a caridade, ela é maior não em qualidade. Podemos dizer que ela é maior em quantidade. Por quê? Porque a fé e a esperança são dons estritamente espirituais. É claro que elas se manifestam também, de alguma forma, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Mas o que torna manifesto explicitamente a fé e a esperança é a obra de caridade.
a vida de fraternidade, o bem que nós fazemos aos nossos irmãos. É isso que torna. Por isso que quando São Paulo diz que a caridade é maior do que as outras duas, ele está justamente nos chamando a atenção a isso, né? Que a caridade é aquela que é mais vista e é aquela que manifesta a fé e a esperança. Essas duas primeiras realidades, elas precisam amadurecer para que essas duas realidades possam transbordar realmente em verdadeiras atitudes de caridade para com os nossos irmãos. Por isso que quando nós falamos da eclesiologia, né, estamos falando da igreja, do corpo místico de Cristo, e nós temos aí algumas passagens que também são importantes para a nossa reflexão. Primeiramente, o texto de Isaías. Isaías, ele vai falar, né, vai ser um grande profeta que vai falar muito sobre o próprio Messias que viria. E nós vemos no capítulo 4, versículo 2 e 3, Isaías ele vai falar sobre essa realidade de igreja. Mas ele vai falar de uma realidade de igreja onde o Messias que viria, ele viria para reunir o resto de Israel, aqueles que ainda se mantinham fiéis à palavra de Deus, ao mandamento de Deus. E Isaías vai dizer assim: naquele dia, o que o Senhor fará brotar será todo glória e esplendor, e a produção do país será brilho e beleza para os sobreviventes de Israel. Acontecerá então que os que restarem em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, inscritos para a vida em Jerusalém. Veja que nós vemos aí o profeta Isaías dizendo que aqueles que se mantinham fiéis, esses seriam inscritos. Isso significa o quê? Né? Que quando Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, ele vem para reunir o resto de Israel. Ele vem reunir esse povo, aqueles que ainda se mantinham fiéis. Por isso que a igreja, né, nos seus documentos, vai dizer, né, que ela é o novo Israel. Esse novo Israel porque é renovado pelo próprio Cristo Jesus, aquele que é a cabeça do corpo místico. Depois nós temos a passagem, né, de Mateus capítulo 4, onde ali nós vamos também perceber, né, uma pregação eclesial. Esse capítulo 4, a partir do versículo 18, é a passagem onde Jesus Cristo encontra os 4 primeiros discípulos, né? João e Tiago, Pedro e André, que ali estão pescando na beira do mar da Galileia. Jesus, ele diz: segue-me e farei de vós pescadores de homens. Veja que Jesus Cristo ele começa a reunir esse resto de Israel. Depois nós vamos ver também no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, também essa mesma realidade. Capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, que é o chamado dos 12 apóstolos. E ali o evangelista ele vai relatar esse número dos 12 apóstolos, o nome de cada um deles. Depois nós vemos também no capítulo 16 de São Mateus, Jesus que funda a igreja. E aí nós vemos, né, como que Jesus vai ser bem incisivo naquilo que é essa fundação. E Jesus vai dizer, né, depois sobre Pedro, depois da profissão de fé de Pedro, no capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que Jesus ele não fundou a igreja, uma igreja ou aquela igreja, né? Ele diz ali, é bem claro no texto sagrado, ele fundou a minha, ele disse, né? Fundarei a minha igreja, né? Isso significa que só há uma igreja de Cristo. Isso nós vemos, né? Por isso que essa realidade eclesial ela é essencial, e manter a unidade do corpo místico de Cristo
é mais importante ainda, porque é nessa unidade que Cristo ele se faz presente. Depois nós temos, na última pregação de Jesus, antes de sofrer a sua paixão, essa pregação que ele faz ali na última ceia, nós vemos no capítulo 15 do Evangelho de São João, como que Jesus Cristo vai falar sobre, usando a imagem da videira. E ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Veja que Jesus está aí nos chamando, a essa reflexão sobre essa unidade, essa união com Ele, para que nós possamos realmente dar frutos cada vez mais. E ele vai continuar no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Veja que sem Ele, sem estar unido a Ele, sem sermos igreja, nada nós podemos fazer. Porque a obra de salvação, essa obra de comunhão, essa obra de transbordamento da graça, ela é sempre feita em comunidade, nunca sozinho. Veja a obra de redenção de Cristo. O Pai envia o Filho e o Filho no Espírito Santo realiza essa grande obra. Assim também nós, o Pai enviou o Filho nos enviou e para que nós no Espírito Santo continuemos a realizar a obra de salvação no mundo. Veja como que é muito importante essa realidade eclesiológica. Depois nós temos também um fundamento para essa realidade eclesiológica, onde lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, vemos lá aquela passagem tão conhecida, onde Jesus pergunta a Simão Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes Jesus pergunta isso a Pedro, E nós vemos que Jesus pergunta, tu me ama mais do que a estes? Veja, para ser igreja, nós precisamos, para conseguirmos aprender a ser igreja, precisamos primeiro aprender a amar a Deus, porque é dele que nós vamos transbordar o amor para com o próximo. Sem um verdadeiro amor a Deus, nós não conseguiremos viver em igreja, nós não conseguiremos viver em fraternidade, porque a dificuldade, a limitação, os pecados, os vícios dos nossos irmãos vão ser um empecilho para nós, assim como os nossos defeitos será também um empecilho para os nossos irmãos. Porque não haverá colaboração para o crescimento, mas haverá somente julgamento e condenação dos pecados. E nós não podemos viver assim. Por isso que a realidade eclesial, ela se faz importante porque é nessa realidade eclesial que nós vamos aprendendo a viver na caridade e praticar essa caridade, fazendo bem ao próximo, tendo em vista a capacidade de crescer na compaixão para com os nossos irmãos, na misericórdia, na capacidade de perdão. Veja o que Jesus Cristo ele vai nos ensinar no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 5, no versículo 9, ele vai ali, como que falar sobre essa realidade de viver em comunidade. E ele vai dizer, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, a paz, ela é sim um fruto aí também do amor. Se nós olharmos os frutos do Espírito Santo que São Paulo vai relatar na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós vamos ver que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, o segundo é a alegria e o terceiro é a paz. Então, a promoção da paz já é um sinal dessa vivência da caridade, dessa vivência do amor, dessa vivência de fraternidade. Depois nós temos no capítulo 5 ainda, no versículo 43,
a 48, temos aí essa exortação que Jesus vai fazer, né, sobre amar o próximo. E aí ele vai usar, né, um termo ali e vai também nos chamar a refletir essa realidade, onde ele vai nos chamar a amar até os inimigos. E ele sim, né, vai falar, né, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Veja, Jesus está nos chamando a ser melhores a cada dia, fazer a diferença. Se nós fazemos e vivemos como os pagãos, nós não estaremos fazendo nada de extraordinário e não estaremos realmente, né, colocando em prática a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Por isso que Jesus conclui essa passagem no versículo 48 da seguinte forma: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus nos chama a uma perfeição da caridade, uma perfeição do amor. E é claro, para isso é necessário um grande esforço, é necessário muitas vezes silenciar, é necessário um crescimento na virtude da paciência, as virtudes cardeais, que nós vamos refletir daqui a pouco. É necessário buscar, né, crescer nessas capacidades de suportar, não suportar de aturar o irmão, porque quando São Paulo fala de suportar-vos uns aos outros, ele está dizendo que Ele está dizendo que nós precisamos ser suporte uns para os outros, para nos ajudar a caminhar juntos, para permanecer no caminho da verdade. Depois nós temos também essa reflexão sobre a caridade lá no capítulo 22, no versículo 36, capítulo 22 de São Mateus, versículo 36. Jesus vai ser ali questionado sobre o mandamento. Qual é o maior mandamento? E Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Veja que é necessário essa vivência dos mandamentos, é necessária essa vivência do amor, da caridade. Por isso que São João, ele na primeira carta, ele vai nos chamar também a atenção justamente sobre isso, porque não tem como dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. No capítulo 4 da primeira carta de São João, vai dizer assim, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Veja que aqui São João ele vai deixar bem claro que a medida do nosso amor a Deus sempre será o nosso amor ao próximo. Por isso que é necessário essa prática da caridade, essa prática da caridade que realmente vai nos ajudando a fundamentar esse edifício espiritual. Depois nós vamos ter algumas passagens do Evangelho de São João que vão nos mostrar também essa prática do amor. No capítulo 13, versículo 34 e 35, capítulo 13, 34, 35, nós vamos ver como que Jesus vai dizer aos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja que nós só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo se nós promovermos o amor, assim como também só seremos reconhecidos filhos de Deus se promovermos a paz, aquilo que nós já falamos lá no início. Depois, nós vemos também no capítulo 15 aquilo que Jesus vai exortar os seus discípulos sobre o mandamento do amor também. Capítulo 15, versículo 9. Como meu Pai me ama, assim também
eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Depois ele conclui, vai dizer no versículo 12: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que nessa passagem Jesus ele vai realmente aí nos chamar a atenção sobre a alegria. Na prática da caridade, na prática do amor ao próximo, nós vamos recuperando a alegria de viver, porque nós só somos felizes na medida em que nós conseguimos fazer alguém feliz. A felicidade ela nunca está em nós, a felicidade ela sempre está no outro, porque a vivência de fraternidade, essa vivência de comunhão é uma experiência do céu, uma experiência de uma antecipação da glória, da felicidade eterna nessa terra. Por isso que quando nós fazemos o bem a alguém, nós nos sentimos felizes, realizados, porque assim se dá, né? Essa alegria completa em nós, na medida em que nós vamos aprendendo a amar o nosso próximo. E ele vai nos exortar para que nós possamos amar uns aos outros como ele nos amou. E qual é a forma que Jesus nos ama? Jesus nos amou pela cruz, pelo sacrifício. Por isso que precisamos aprender a nos sacrificar, porque só aprende a amar verdadeiramente aquele que primeiro aprendeu pelo exercício diário a se sacrificar pelo seu próximo. E esse é a terceira coluna do nosso edifício espiritual. Por isso que precisamos aí, fortificar cada vez mais a nossa vida na prática da fé, da esperança e da caridade, para que possamos crescer na convicção, na fé a Jesus Cristo, na esperança do reino dos céus e na vida fraterna eclesial, a vida fraterna de igreja, para que possamos ser membros verdadeiros de um único corpo, o corpo místico de Cristo. Depois temos aí o nosso ponto número 6, porque essas colunas elas precisam estar unidas por paredes. E aí essas paredes elas podem ser imagens desses três fundamentos da nossa, que a igreja em si, ela vai como que se embasar sempre. A tradição, a escritura sagrada e o magistério. A tradição, o próprio São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele vai nos dar um ensinamento sobre isso. Na carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai nos dizer, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz assim: Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta. Veja, a tradição da igreja, ela não só é escrita como Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura ela foi escrita pela tradição, pelos apóstolos, os evangelistas, os discípulos, foram escritas pela tradição. Mas veja, nem tudo foi escrito, como o próprio São João também, no final do Evangelho, do seu Evangelho, ele vai relatar que muitas coisas Jesus Cristo fez. Como lá no capítulo 21, versículo 25. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Veja, aqui São João ele deixa bem claro que Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não foram relatadas nos textos sagrados. Mas, é claro, precisamos entender que
O que foi escrito no texto sagrado é aquilo que é essencial para a nossa vivência de fé, para a nossa salvação. Depois, a Escritura. A Escritura, ela também, né, é importante. E Jesus ele vai falar sobre essa Escritura em vários momentos, quando ele se remete à palavra. Porque a Escritura, o que é a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada, ela é o Antigo Testamento, Jesus Cristo prefigurado, manifesto em imagens, e no Novo Testamento nós temos um Jesus Cristo realizado. Por isso que um testamento explica o outro, um dá ao outro o seu lugar. É aquilo que nós rezamos no tão sublime sacramento, né? Quando vamos dar a bênção do Santíssimo, rezamos lá, né, que é justamente isso, né? O antigo deu ao novo o seu lugar. Isso não é que o antigo saiu de cena para o novo entrar. Não, o antigo ele deu razão para o novo. Assim como o novo, ele dá também razão e embasamento para o antigo. É a partir do novo que nós conseguimos perceber as prefigurações antigas. E é a partir do antigo que nós conseguimos entender e perceber a manifestação de Deus em Cristo, realizando aquilo que foi prometido na antiguidade. Depois nós vemos aí, né, o magistério. O magistério também ele está, né, como que embasado, né, de forma escriturária, porque o magistério é o ensinamento da Igreja, o desdobramento de tudo aquilo que a revelação nos trouxe, de tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. Tudo que está na Sagrada Escritura é o essencial para a nossa salvação, mas nós temos a revelação plena que acontece em Jesus Cristo, a revelação total, mas o entendimento dessa revelação vai sendo desenvolvido no decorrer dos tempos. Veja, a doutrina ela nunca muda, é imutável porque é obra divina, mas o entendimento dela é cada vez mais aprofundado pela Igreja. E aí o magistério ele tem essa função, porque eles recebem, o magistério são os bispos, né, que recebem a graça de Estado para justamente isso, para guardar o depósito da fé, para que possa manter, né, o depósito da fé como doutrina sagrada, doutrina ortodoxa. E nós vemos que o próprio Cristo ele vai prometer aos seus discípulos, né, o auxílio. No capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 26, Jesus vai dizer assim: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Veja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo mesmo futuramente ensinaria e conduziria, faria recordar tudo aquilo que o próprio Cristo ensinou, aquilo que foi escrito e aquilo também que não foi escrito, que nos é transmitido, foi nos transmitido oralmente. Depois ainda, Jesus ainda falando sobre essa realidade do Espírito Santo como esse auxiliador, Jesus vai dizer no capítulo 16 do Evangelho de São João, no versículo 13, quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, aí nós temos, né, o fundamento, o embasamento do magistério da Igreja. Como também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, nós encontramos também uma passagem bem interessante. Lucas 10, versículo 16. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Veja que Jesus está aí nos ensinando e nos chamando, né, a essa reflexão sobre essa transmissão da autoridade, essa transmissão da obra de salvação, essa transmissão da pregação e do ensinamento verdadeiro.
E ele vai dizer, né, e vai confiar nos seus discípulos, que quem os ouvir estaria ouvindo ele mesmo. E quem o estivesse acolhendo tudo aquilo estaria acolhendo ele mesmo e aquele que o enviou. Essas são, né, aí podemos dizer, né, essas colunas e paredes do nosso edifício espiritual. É aquilo que realmente nos faz manter de pé sempre e perseverantes. E depois nós temos, né, mais duas realidades, o ponto 7 e o ponto 8. O telhado e depois aí, né, a moral, né, que podemos chamar de acabamento do nosso edifício espiritual. O telhado, ele tem um simbolismo muito caro na Sagrada Escritura, muito especial. O telhado, ele é o símbolo da segurança, é o símbolo da estabilidade. Então, nós precisamos, na vida espiritual, nós precisamos justamente alcançar isso, essa confiança maior em Jesus Cristo. Essa confiança, por isso que quando falávamos sobre as colunas, estávamos falando justamente sobre isso, sobre essa confiança que nós precisamos crescer a partir da prática de fé. Depois também, né, o telhado ele tem uma outra perspectiva que é não só a confiança, né, na consciência, na capacidade racional, mas precisamos também ter uma convicção no nosso coração. E essa convicção no nosso coração vai fazendo com que a gente permaneça firme sempre, mesmo sem entender, mas há algo no nosso coração que nos inclina, nos impulsiona e nos mostra que estamos no caminho certo. Essa é uma experiência de fé, uma experiência de abandono, de confiança. Esse é o ápice, podemos dizer, da vida cristã. Essa vida onde nós nos vemos sempre seguros em Cristo, sempre seguros em Deus. Depois nós temos o ponto 8, que é aí a nossa vida moral, né? E na vida moral nós temos dois pontos também que nos são, né, aí, né, podemos dizer que essenciais para darmos acabamento a esse edifício espiritual. A primeira coisa é a lei. Jesus mesmo, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 17, ele vai ser questionado, né, se vem para abolir a lei, e Jesus vai ser bem claro: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Veja, Jesus ele não vem para abolir os 10 mandamentos, ele vem para dar cumprimento. Assim também, né? Porque os 10 mandamentos, como nós já refletimos na nossa última aula, na nossa última reflexão, os 10 mandamentos nada mais são do que a lei natural do ser humano. Quando nós praticamos os 10 mandamentos, nós estamos nada mais, nada menos fazendo do que sendo aquilo para qual nós fomos criados, e realizando em nós aquilo que é a essência da natureza humana. Isso é os 10 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos eles vão dando como que acabamento à nossa vida interior. Ele vai dando como que aí, né, beleza aquilo que é sim a nossa vida de intimidade com Deus. E depois nós temos, né, as virtudes. As virtudes que são também muito importantes, porque sem vida virtuosa nós nunca conseguiremos parecer com Cristo. A vida virtuosa é uma vida onde nós vamos cada vez mais, através do esforço e auxiliados pela graça, nós vamos mudando hábitos, nós vamos alcançando a excelência. O próprio termo virtude, né? Claro, o termo latino virtudes, ele vai remeter-se a esforço, mas se nós pegarmos o termo que remete-se à virtude do grego, né? Nós vamos ter o termo areté. Areté, ele significa o quê? Significa esforço também, mas não só esforço. Areté tem um sentido mais amplo e pleno, porque areté é aquilo para qual aquela coisa foi criada. Quando um ser alcança a areté, ele alcança aquilo que é a plenitude do seu próprio ser, a excelência do seu próprio ser.
é isso que nós precisamos alcançar, né? Através dessa prática das virtudes cardeais, das virtudes teologais que nós vimos aqui naquelas colunas, né, do nosso edifício espiritual. Mas as virtudes cardeais, elas são talvez interessantes para buscarmos e nos esforçar para praticar, porque elas vão equilibrando a nossa vida. As virtudes cardeais da justiça, da prudência, da temperança e da fortaleza. Essas 4 virtudes, elas são como que aí, né, elas vão como que equilibrando a nossa vida. Elas vão dando beleza a esse edifício espiritual. Isso porque a virtude é como aquele perfume que nós usamos, que o cheiro daquele perfume, aquele cheiro, ele vai tocando o olfato, né, das pessoas distantes de nós. Isso é a virtude, porque aquilo que é o bom hábito em nós vai sendo cada vez mais transmitido àqueles que estão perto de nós. E, naturalmente, quando as pessoas contemplam uma pessoa virtuosa, elas percebem que naquela pessoa há algo diferente. E elas lembram logo de Deus, porque o próprio Cristo, ele vai dizer que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras boas e louvem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o fim último da nossa vida nessa terra, é anunciar através da nossa vida, né? Como dizia São Francisco, evangelizai em todo tempo, se preciso, com palavras. Esse é o edifício espiritual que nós precisamos construir na nossa vida, porque assim nós somos pedras vivas, sacerdócio régio. Precisamos realmente reconhecer isso, colocar os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da nossa vida, a renúncia, e nos alimentar da graça divina, o leite legítimo e puro, para que assim possamos construir esse edifício e dar verdadeiro acabamento precioso a ele, para que possamos ser essa casa de ouro, essa casa da presença de Deus nessa terra. Como São Paulo diz, sermos verdadeiros templos do Espírito Santo, templos de Deus, esses vasos espirituais que ali permanece, né, a graça divina, a presença do Deus vivo, para que assim nós possamos, como São Pedro, como São Tomé, como Santa Marta, professar, né, a nossa fé em Jesus Cristo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, meu Senhor e meu Deus. E assim, quanto mais nós vivermos, mais nós vamos construindo esse edifício e permitindo com que Deus se manifeste a nós e seja manifesto também através de nós. Essa foi mais uma aula do nosso curso de Introdução à Vida Espiritual. Espero que tenham gostado desse nosso curso. Depois nós vamos ter algumas outras aulas para aprofundar em outras áreas também da nossa espiritualidade. Mas é muito importante, diante desse conteúdo que nós estamos estudando, nós possamos pegar aí, né, esses pontos com calma, passar novamente por essas passagens da Sagrada Escritura e meditando a palavra de Deus, para que assim nós possamos realmente dar um pulo, um passo cada vez maior de crescimento na vida espiritual, de crescimento na unidade com Deus. E é claro, essa unidade com Deus, ela sempre passa também pela unidade com o próximo, com as realidades celestes, mas também com as realidades terrestres. Por isso que a convicção, a união com Cristo, ela sempre vai passar pelo dado escatológico e eclesiológico. Essas são as colunas da nossa vida nessa terra, para que assim possamos realmente sermos verdadeiros anunciadores da Boa Nova, desse Cristo que habita em nós, desse Cristo que somos também nós, para o mundo
para que o mundo veja e realmente possam lembrar do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.